Olá, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Me chamo Robson Constante e hoje, encerrando o mês de outubro, em comemoração ao Dia do Professor, ao mês do professor, estou trazendo aqui um convidado que é meu amigo, professor Jefferson Nunes. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Rob, obrigado, né? Massa aqui, eu já vou avisando o pessoal que está nos assistindo, tá? Que a minha vontade era conversar com o Rob assim, ó, tá? É assim, dependendo da pergunta que ele for fazer, tá? Eu vou responder assim, mas vamos iniciar sentadinho, conforme vai esquentando nesses minutos, eu vou deitar dependendo da pergunta, Rob. Sim, então, como eu já disse, fique tranquilo, fique à vontade, porque esse programa é um programa que trata a questão da diversidade sem tabu. Podemos falar sobre qualquer assunto. Adoro. E ainda mais, também temos como um político aqui, né? Então, como vereador da cidade, né? Também. De Campo Bom. Veio o kit completo Veio o hoje, kit completo. Rob. Professor, vereador, Professor, pai. vereador, pai, irmão, filho e vai embora. Sim. Então, Jefferson, para quem ainda não te conhece, eu sei que tu é bem conhecido na cidade de Campo Bom, principalmente, até onde eu sei, provavelmente. Sim. Eu sei que você não é da cidade de Campo Bom, então conta pra gente um pouquinho de quem é o Jefferson. Agora é hora de eu deitar. Agora é hora de deitar aqui e dizer pro Rob, eu nasci, Rob, em Canoas, tá? Sim. Em 77 lá. E com 3 aninhos de idade, meu pai foi morar em Sapucaia. E aí a minha infância toda, minha juventude foi em Sapucaia, Rob. Uhum. E morando na Coab, eu sou da Coab de Sapucaia do Sul, perto do zoológico lá. Então, 13 mil habitantes, né? Loucurada total. E com 21 anos, fiz a minha faculdade de Canoas, depois eu volto a Canoas para fazer a faculdade, mas sigo morando em Sapucaia. E aí, Rob, minha pinta uma chance de trabalhar em Cambom. Eu tinha 21 anos, hoje eu tô 45, né? E aí o que acontece comigo? Eu vou trabalhar em Cambom, sem conhecer nada de Cambom, com 21 anos, e me apaixonei pela cidade, tô lá até hoje, 23, 24 anos, que eu tô em Cambom, me tornei vereador da cidade de Cambom, coisa que eu nunca ia imaginar, e já digo aqui, antemão pra ti, deitado agora, porque é uma coisa minha do coração, que eu não troco Cambom por lugar nenhum, melhor lugar de se viver, Rob. Que bacana. E tu se formou em? Geografia. Geografia. Né? Geografia, na época que tinha ainda licenciatura plena e curta. Eu ainda tenho a curta em História ainda, nem tem mais, era o último ano, mas fiz Geografia, depois acabei fazendo pós e orientação, o mestrado na URGS 2009 lá também, né, e cara, é isso aí, acho que é por aí. Então, você é professor de Geografia e mestre em? Geografia também. Geografia também. Exatamente. Sim. Isso. E um dos grandes destaques que eu acompanhei meio que de longe, passando pelos corredores da escola onde tu dá aula, que é uma aula totalmente diferente, né? Cara, E os alunos gostam muito, até. Exatamente. O que eu pensei, assim, quando eu tinha aula de geografia lá na década de 90, porque eu fiz meu ensino médio, né, 93, 94, 95, não falando mal dos meus professores, mas como é que era? Agora eu vou deitar porque eu tô falando do coração agora. E aí, Rob, como é que era? A gente chegava lá na aula, meus professores largavam aquele livro, Rob, e a minha professora só dizia assim, geografia, tá? Sim. Dizia assim, ó, vocês vão fazer a página tal, tal, tal e vão responder tal página. Sim. E aí eu não queria, eu louco para falar de geografia, louco para falar de geografia, e não, era aquela coisa de responder as questões. E por muito tempo, a minha geografia era em questões de livros. Só que eu não queria aquilo ali para mim, né? Não queria. E quando eu me tornei professor, o que eu fiz? Não, a gente tem que fazer algo melhor. Né? E aí o que eu faço, Rob? Eu vou voltar lá, sentar, porque agora é pro lado profissional. E aí como é que acontece hoje? Como é que eu faço, Rob? Hoje eu invento 1 milhão de coisas. Eu levo isopor para a sala de aula, eu coloco os personagens em palitos de churrasquinho, eu risco no chão, Rob. Eu levo um rádio para as pessoas escutarem uma música. Levo rádio, né, inverto toda a sala, faço círculo, dali eu tiro eles, vou para uma sala, eu faço miséria, assim. Tem aula, claro, tem aulas bem tradicionaisinhas, tem aulas em que eu vou pro quadro, em que eles ficam um atrás do outro, também direitinho, mas não podia ser desse jeito, né? Então, mas isso eu fui adquirido com o tempo também, né? Sim. Até quero mandar aqui um abraço para 2 pessoas importantíssimas no meu decorrer aqui na minha carreira, que foi a Kátia e a Lovane, né? A Kátia e a Lovane foram minha coordenadora e minha diretora lá na Fevale, enquanto eu dei aula na Fevale.
E elas tinham um jeito de pensar tremendo, assim. Então, no tempo que eu fiquei na Fevale, quase 10 anos, 9 anos lá, essas meninas me deram... eu dizia para elas que trabalhar com elas era ter uma segunda faculdade. De tanto que eu aprendi. Então, eu cheguei lá brutão, assim, tinha essas ideias, enfim, mas lá que a gente ganhou... Com elas que a gente ganhou praticamente aí uma maneira mais peculiar de trabalhar. E é por aí. Hoje eu entro já querendo bagunçar no bom sentido, Rob, um espaço de sala de aula. Ah, que bacana. E como é o Jefferson? Pai, eu sei que tu tem 2 filhos, né? E até mesmo dentro da sociedade, na questão de diversidade, eu sei que o papel do pai também mudou, né? Eu vejo que... Rob, eu vou te contar uma, já que o programa aqui, ó, a diversidade, até vou dar mais um golinho na caneca personalizada, pessoal, pera aí. Ótimo, eu fico olhando a tela ali, pessoal, eu fico olhando errado, tá? Eu Também tenho 2 faço isso. meninos, né? E o que acontece lá em casa? Lá em casa, a gente, Rob, não tem espaço, não tem a cozinha da mulher, a lavanderia da mulher e a sala é do homem. Isso não existe lá em casa. A cozinha é da casa, a sala é da casa, todos nós, eu quero cozinhar, eu vou para a cozinha. Então, meus filhos, eles estão me enxergando cozinhando, eles estão me vendo na sala, eles estão me vendo lavando roupa, eles estão me vendo... Não existe funções ali. Ao contrário da minha casa, né? Na minha casa estava muito isso, tipo, quando eu cresci, né? Na minha casa, criança, né? Minha mãe tinha a função dela, meu pai tinha a função dela, eu cresci com aquilo ali, cresci com a minha mãe, a cozinha era dela, né? Ninguém se metia. E aí, Rob, por que eu tô te contando isso? Porque há 1 ano e meio atrás a gente comprou uma cozinha de MDF pequenininha para crianças brincarem, uma cozinha, até com as cores do meu time, tá? A cozinha. E a gente comprou essa cozinha, chegamos e colocamos na sala e a gente começou a brincar. Até compramos panelinha, compramos frutinhas, verduras, comidinha, tudo de plástico para os guris brincarem. Rob, eu recebi comentários de pessoas até muito próximas minhas dizendo: Gerson, tu tá louco, tá comprando cozinha para teus filhos, tá comprando fogão, né? Tá comprando geladeira, comprando comidinha, panelinha para eles fazerem. Vai comprar uma bola para esses guri. Não, mas eles têm bola. A gente joga bola e depois que a gente joga bola a gente vai cozinhar, porque eles enxergam o pai deles cozinhando. Então, não tem nada demais. Rob, teve não foi todo mundo, graças a Deus, mas teve sim uma parcela que me condenou, assim. Disse assim: Jefferson, tu não tem que tá comprando... O que tá querendo pros teus filhos, hein? Tem 2 meninos, cara, tem 2 meninos que vão cozinhar para a família deles, tem 2 meninos que podem trabalhar com cozinha, então eu não vejo nada demais, não tem nada de estranho. O problema tá na cabeça de vocês. Sim. O problema sempre é na cabeça do preconceituoso e não da pessoa que está sofrendo preconceito. É, pré-conceito, tá tendo um conceito que tu não conhece. Conhece para depois tu opinar, né? Mas, Sim. enfim. Até porque a gente tem visto aí que até mesmo o assédio, né? Às vezes a culpa é da mulher e não do homem, né? Então, sempre não, a culpa é sempre complicado, da né? mulher. É Sim. complicado isso. Mas como é que tu enxerga aí a questão como professor, né? Como é que tu enxergas aí a questão do professor da educação no Brasil? Bom, agora eu vou deitar um pouquinho porque vai começar o coração, né? Rob, como professor, Rob, o professor que quer se tornar professor e quer ficar rico, não para por aí, né? Não faz isso, né? Mas o professor que quer ter carinho, amor, ter uma profissão sólida, bonita, vai lá, licenciatura, mete ficha. Rob, voltando agora. Rob, quando eu escolhi ser professor, teve duas situações que eu queria muito. Primeiro, era estar junto com jovens. Eu acho que eu tinha 18 anos, eu saí do ensino médio querendo dar aula já. 18 anos eu queria ser professor já. Não tinha aquela dúvida, o que eu vou fazer de vestibular? Não tinha. Eu queria ser professor, mas professor de que matéria? Pô, e aí vem o segundo plano, né? Pô, tu gosta de futebol, eu gostava muito de futebol, gosto ainda muito de futebol, né? E eu queria saber, a seleção brasileira vai jogar com tal time, eu queria saber que time era esse, que seleção era essa. E aí uma coisa foi levando a outra. Aí me apaixonei pela geografia, pimba, vou fazer geografia, já curto geografia agora, enfim. E aí, me tornar professor, a primeira ideia é estar junto com a gurizada. Rob, isso não tem preço, isso te deixa jovem, muito jovem. Eu costumo dizer nos encontros que eu tenho com os meus amigos tudo mais ou menos a minha idade, 43, 45 anos, quando eu dou uma música numa rádio, ou a gente tá numa festinha e toca Bruno Mars, por exemplo, eu tô ali, tô dançando, tô cantando Bruno Mars, cara.
E eles ficam me olhando assim, Gerson, tu gosta de Bruno Mars? Eu gosto de Bruno Mars porque a gurizada gosta, eu aprendi com eles e eu curto. Eu tô te dando só um exemplo, né? Sim, mas é... Mas o que tu imaginar aí de música da gurizada, eu tô curtindo com eles, né? E acabo, não sei te dizer isso, mas... É uma cultura, né, na verdade, que a gente chama até mesmo da antropologia, que é a questão do teu campo de possibilidade. Tu tá circulando com essa nova geração, então tu acaba tu acaba absorvendo isso, absorvendo né? isso e te construindo, né, como cultura, né? Então... Exato, e na minha bolha, né, hoje eu tenho 30 alunos numa sala de aula, em que eu tenho 30 alunos diferentes, diversidade, tá? Mais um golinho. Agora volto porque o assunto é mais coração. Rob, eu tenho 30 alunos diferentes. Então são 30 alunos que pensam diferente. Pensam diferente porque têm famílias diferentes, vêm de bairros diferentes, os pais têm profissões diferentes, são de bolhas diferentes, Rob. Condições então, sociais diferentes. Rob, volta pra cá, agora vem a parte técnica. Eu tenho que entender que esses 30 caras vão absorver a minha geografia de 30 maneiras diferentes, cara. Eles vão entender isso. Então, não é que nem lá na minha professora na década de 90, que entrava na sala de aula, enxergava nós todos na sala de aula, enxergava nós todos de uma maneira igual. Então, quando ela entregava uma prova igual para todo mundo, eu tirava 7, meu colega tirava 8, então eu sou um ponto menos inteligente que meu colega. É isso. Hoje não dá para pensar mais isso, Rob. São 30 pessoas na minha frente e que têm pensamentos diferentes. Aqui, ó, para minha câmera. Graças a Deus, caras pensam diferente. Quanto mais plural for a sociedade, melhor, Rob. Essa história de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual, não. Nós temos que pensar do jeito que eu me sinto feliz, eu me sinto feliz pensando assim, então eu vou ser assim. Claro, não pensando né, quando eu digo pensando assim, fora preconceito, fora discriminação, fora racismo, fora homofobia, xenofobia, fora todos os pensamentos ruins. E eu entendo que cada um de nós somos uma bolha. Então, hoje, Rob, vou dizer de novo aqui, educação não é para amadores, tá? O cara quer fazer uma faculdade, quer ser professor porque tem um sobrinho. Eu tenho um sobrinho que eu gosto muito do meu sobrinho. Eu adoro criança. Aí, Rob, os caras vão fazer licenciatura, vão virar professor porque gostam do sobrinho lá, Rob. Eles gostam do sobrinho que brinca, eles olham o sobrinho 1 hora por dia ou 1 hora por semana, eles adoram criança. Aí entram numa sala de aula, Rob, tem 30 crianças querendo a tua atenção, não vai ser feliz, Rob, não vai ser feliz na profissão. Então tem que entender isso. São 30 crianças diferentes, Rob. Me empolguei, Rob, desculpa. Não, tranquilo, tenho a tua visão enquanto professor, enquanto tá nesse meio, né? Eu também sou professor, também tenho há um mês e meio, 2 meses. Estou trabalhando com criança também. Nunca tinha entrado em sala de aula que legal. com criança de 8, 9, 10 anos. Capaz. Sempre dei aula para cursos profissionalizantes, ou na faculdade, alunos que estão fazendo mestrado, doutorado, né? Então era um outro tipo de gente. Eu nunca tive em sala de aula com criança. Pô, gostei da tua parte que tu falou, outro tipo de gente. Olha só o prof, né? Eles são meio estranhos, eles são de outro planeta, Rob. Sim, mas é um outro tipo de lidar, né? Porque somos... Olha o que tu vai falar aí, velho. Não, mas é que é um outro tipo, né? Então, na minha primeira e segunda aula, eu via que eu trazia alguns termos que eles não entendiam, né? Então... Claro. Que nem eu acho que foi ontem, eu falei assim, vamos trazer alguns termos mais técnicos, mais pontuais, ou vamos fazer o trabalho com a cara de vocês, mas como assim, né? Então, tem algumas coisas que no sentido figurado que tu não... Sim, que tu... Ou daqui a pouco, sim. Tu tá entrando na bolha deles, né? Sim. Que idade eles têm? 8 e 9, né? 8, 9, 10, 11, então é do primeiro ano ao... Imagina! É o do ensino fundamental... Do 5º ao 9º? Do primeiro ao 9º ano. Nossa, então tá pegando crianças de 6 anos, então. Sim, que não estão nem alfabetizadas ainda. Caraca, que legal. E daí numa mesma turma, então o pessoal que já está um pouquinho mais avançado, então eu como já venho da área da diversidade, então a gente tem que saber lidar, né? Sim. E tu vai encontrando barreiras e tu vai tentando encontrar formas de repassar esse conhecimento, né? E aproveitar os outros colegas também, né? Mas a gente enxerga o quanto se tem, né, a melhorar, então, quanto professor. Eu costumo dizer, Rob, para as pessoas que chega muita gente dizendo assim, ó, mas essa gurizada não quer nada com nada. Rob, essa gurizada quer muita coisa, assim. A diferença é que hoje as informações chegam é muita informação ao mesmo tempo e eles são seletivos, né? São seletivos.
E na nossa época não, cara. Na nossa época, eu digo nossa, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que tu. Mas quando a professora dava uma matéria pra gente fazer, ó, pesquisa tal, vocês vão pesquisar sobre a diferença da tartaruga, jabuti e cágado. Caraca, velho, tu vai até tu tinha que ir até uma biblioteca, pedir um livro para a bibliotecária, ela te largava 10 livros na mão, na frente, e tu tinha que separar à mão aquilo. Hoje, se eu chegar numa sala de aula e dizer assim, eu quero a diferença dos três animais, o cágado, o jabuti e a tartaruga. Mas em 5 minutos, não, 5 minutos nada. 2 minutos, a criançada aqui, eu estou falando criançada aí de 10, 11, 12, 13, eles estão digitando aqui, ó, em 2 minutos eles me dão a resposta. Agora, qual é o próximo passo? Essa informação vai fazer sentido na minha vida? Agora, o segundo passo é importante. Ter a informação eles têm na hora que eles quiserem. Mas até que ponto, para mim, eu, aluno lá, o fulaninho lá, o Joãozinho de 8, 9, 10 anos, para que eu quero essa informação de saber a diferença dos 3 animaizinhos? Aí que está o segundo passo. E aí que a mágica acontece. Se tu chega na sala de aula e faz com que aquela informação faça diferença na vida deles, tá ganha brincadeira. Tá ganha. Agora, se tu fizer por fazer, aí não faz sentido. Ele não vai te dar bola, ele vai conversar com o colega do lado, ele vai mexer no celular, e aí, Rob, a segunda parte, se não tiver liga, não rola, não dá. Sim. Entrando num assunto que eu queria entender um pouco mais, e já te conhecendo um pouco, né? Aonde entra, então, a questão do Jefferson como político, como vereador? Caraca, vou deitar só um pouquinho aqui. Eu gostei de deitar para o pessoal entender. Tu sabe que eu sempre gostei de política, né? Quando eu era do Grêmio Estudantil no ensino médio, eu fui lá da faculdade, eu fiz parte do DCE. Então eu sempre, com 16 anos, no outro dia, eu fiz o título de eleitor. Então eu sempre gostei de política, mas nunca imaginei que um dia eu me tornar um político, né, um vereador. Mas enfim, voltando agora a parte técnica. O que acontece então? Acontece que Jefferson lá na sala de aula, projeto aqui, projeto ali, vamos botar um projeto aqui, solidariedade ali. Até tem um projeto que a gente tem no 31, que é Ação 31 lá, que a gente já arrecadamos 1 tonelada de alimentos por 10 anos no 31. E Rob, esses projetos começam a surgir, até foi uma aula de sociologia que surgiu, a Paradoteca, o 31 tem na parada da frente da escola, tem uma geladeira literária, que surgiu numa aula de sociologia, que eu estava conversando com os alunos e a gente falou de cultura, e pai, por que não ter? Então esses projetos fizeram com que, acredito eu, né, com que os alunos começaram a entender, não, mas espera aí, o SOR ele tem essa veia coletiva bem forte, essa veia coletiva, a veia social, cultural muito forte. E as minhas aulas de geografia, até eu digo nas aulas, né, que gurizada, agora vem um soco no estômago. E aí eu dava uma informação que, eles paravam, mas é assim mesmo, é assim, cara. É tal país, é assim, tal região sul, é assim, tal estado é assim. Então dava aquele soco no estômago, a gurizada parava. Então eu acho que foi essas relações criadas com os alunos que quando eu me candidatei, logo que eu saí da Fevale, me candidatei em 2021, foi a campanha, 2020 a campanha, eu saí da Fevale em 2019, disse, não, agora vamos lá, vamos meter a cara. Eu acho que eu consegui uma cadeira lá no Legislativo, justamente foi porque essa galera entendeu que eu sou pelo social, eu sou pelo coletivo e onde tem que ajudar, a gente vai ajudar. Onde a gente quer uma igualdade entre todos, a gente vai lutar para essa igualdade. Eu estou dizendo aqui, Rob, igualdade em todos os sentidos, igualdade de gênero, igualdade de orientação, igualdade de oportunidades para essa gurizada do ensino médio buscar uma vida melhor, igualdade de possibilidades em todos os sentidos possíveis. Então, essa bandeira é minha luta, né? As pessoas têm que ser felizes, mano. As pessoas têm que ser felizes. Peraí que eu falei felicidade, né?
Rob, as pessoas têm que ser felizes. E muitas vezes o preconceito das pessoas faz com que a felicidade do outro me incomode. Caraca, mas Rob, mas da onde isso, cara? Sim. As pessoas felizes não enchem o saco, velho. Sim. As pessoas felizes não enchem o saco, tá? Essa foi direto lá. Não. Sim. Então, cara... Mas é que você está preocupado com o que o outro está fazendo, com o outro está trabalhando, ou com a profissão do outro, ou com a orientação do outro, a orientação afetiva, sexual do outro, é porque alguma coisa não está certo contigo, né? Então, É, exatamente. Voltando lá ao assunto da cozinha, lá, quando eu Sim. comprei a cozinha para os meninos, em nenhum momento me passou na cabeça que os meninos iam ficar, sei lá, iam pensar diferente, ou não pensar, ou deveriam pensar isso, ou deveriam pensar aquilo, eles vão pensar da maneira que eles quiserem. Entendeu? A vida é deles e tá aqui o pai, né, para cozinhar junto com eles. E não é porque eles têm uma cozinha e vão cozinhar junto que isso vai afetar alguma coisa, sei lá, numa orientação futura, da onde isso vai afetar sim nos talentos que eles tiverem, o talento para cozinhar, o talento para atrair amigos, para cozinhar para os amigos, para ter mais, entendeu? Então, é que nem comprar um instrumento musical para uma criança, né? A melhor coisa possível que tem que fazer. Então, é mais uma habilidade, porque ele vai aprender mais coisas, vai afetar outras partes do cérebro, enfim. Então, eu acho que é por aí que as coisas, né, foram fluindo e pimba. E eu acabei vereador aí. sim, como o segundo mais votado, se não me engano, eu me recordo. Terceiro mais votado em toda a cidade e o primeiro do meu partido, né? Entre os 17 do meu partido eu fui o primeiro. Surpresa, assim, para mim. Fiquei muito feliz aí. Agradecer a gurizada aí, já faz mais de um ano, tá fechando 2 anos agora de mandato, né, Rob? Então, Sim. e a gente não para, Rob, né? Sim, A gente não eu para. vejo que também tem projetos para... Eu vi um projeto que eu acompanhei na Câmara, que era com a questão indígena, né? De apoio aos índios, né? Isso, a gente fez uma visita, eu acho que até é uma coisa inédita em Campo Bom, o vereador visitar, né, o local onde os índios estavam alocados em Campo Bom, onde eles utilizam aquele espaço para vender, né, o artesanato deles. E era uma noite muito fria até, né? E através de um convite de um colega até de partido, o Kia, um abraço pro Kia, né? O Kia entende muito aí dos povos originários. A gente fez uma visita, né? Até convidei a minha colega Jennifer naquela noite, uma noite fria. E a gente visitou, a gente foi levar cobertores, roupas, alimentos, brinquedos para a criançada e conversar com as lideranças, né, naquele dia, porque eles tinham demandas também. E dali a gente foi para assistência também, a gente foi conversar com o pessoal da assistência e sim, a gente fez isso mesmo, a gente tem uma... Foi conversar com eles e foi muito boa a conversa. Sim. Eu fiquei preocupado porque eu vi também que o grande preconceito, até mesmo de alguns políticos, quanto índios, né? Não, me assim como tem preconceito contra negros, contra os índios, contra o público LGBTQIA+, mas também tem um preconceito às minorias dos índios, né? E ali tu já viu uma posição muito de ódio, né? Inclusive na foto que eu coloquei nas redes sociais, na época, acho que foi ano passado, quando eu fiz a postagem que a gente foi visitar e foi trocar essa ideia, teve 2 pessoas só que foram me criticar lá. O que tem que dar bola para índio? O que tem que conversar com índio? Cara, como assim, velho? Colocando o índio numa classificação de ser humano, assim, como se tivesse uma classificação de ser humano, né? Então, você tem que conversar com o índio. Como assim? O que tem que conversar? Eu não posso conversar com o índio. Eu, com cargo público no município, não posso conversar com quem está ali em Campo Bom, né, vendendo seu material, não está fazendo nada de errado, está vendendo seu material ali. Cara, tivemos isso, assim. Teve gente que foi lá escrever besteira na postagem. Infelizmente, mas ainda bem que não é a maioria. Eu quero acreditar que não é a maioria, né? Não é, eu acho que não é. Quando a gente... E essa gurizada, Rob, conforme a gente está conversando com essa gurizada e a gente fala dos povos originários, dos negros que vieram aqui, né, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? Quando a gente começa a falar desse assunto para eles, eu tenho uma tática, uma técnica para falar disso, que é até bem legal, Rob. Eu coloco um mapa no meio da sala e utilizo tampinhas de garrafa. Sim. E essas tampinhas de garrafas eu vou misturando elas no Brasil conforme elas vão chegando. E quando eu digo para os alunos que os negros, quando vieram para cá, né, principalmente os 4 milhões de negros que vieram para o Brasil, eles não vieram a passeio, eles não vieram a convite. Né? Eles vieram porque tiraram
eles no local onde eles moravam, com as famílias deles, e vieram para cá obrigados, né? Eles não vieram, vamos trabalhar lá no Brasil, vamos ser escravos no Brasil. Ninguém veio para cá porque queria, né? Sim. E hoje, cara, o povo negro do Brasil, ele precisa de mais oportunidades, ele tem que ter essa equiparação no Brasil, tem que ter tem que haver algo que diga assim, poxa, olha o que a gente fez com a nossa história. Nossa história é contada pelos vencedores. O primeiro capítulo que está mudando, graças a Deus, poxa, os portugueses descobriram o Brasil. Como descobriram o Brasil? Tinha 10 milhões de índios morando aqui na América. Como assim descobriram? E morando muito bem, obrigado, Rob. E aí vem o europeu para cá e começa a impor situações em que, enfim, né, a gente conhece bem a história, ou deveria. Eu acho que... Deveria conhecer melhor a história. tem muita gente que faltou nas aulas de história, eu acho. Né? Parece que querem Me empolguei, viver a época da... Me empolguei de novo. Parece que querem voltar para a época das cavernas, eu acho, né? Só falta, né? Porque o pessoal aí, se pudesse pegar uns tacape e sair dando paulada nas pessoas, poderiam, né? Mas enfim, daqui a pouco Outra questão. Aqui de novo. Sim, infelizmente, a gente já está indo pro finalmente desse episódio. Para! E a gente já vieram nos chamar aqui, temos que encerrar o programa de hoje. É mesmo? Sim. Então a gente deixa para parte final um recado aí, que tu quiser aí. Quanto tempo, Rob, eu tenho nesse recado? No máximo 1 minuto. Um minuto pro fim. 1 minuto para o fim. Rob, obrigado pelo convite, né? Me convida quantas vezes quiser. Quando a gente estiver aí, a gente sempre abre uma... Tem um espaço para TV, tem um espaço para rádio, tem um espaço a gente vai, né? Não tem história, a gente vem mesmo. Brigadão aí, né? Eu te conheço aí a gente já está se conhecendo cada vez melhor aí. E eu te digo que eu tinha que vir, porque que pena que o tempinho é curto, né? Sim. Mas é isso mesmo, TV é isso mesmo e, cara, brigadão mesmo pra a gente mostrar o trabalho, e assim a gente vai indo, né? Hoje é 20 minutos, amanhã é 30, depois 40, depois 50, depois o chimarrão, depois uma brincadeira naquela cozinha ó, a cozinha, ficou marcada aqui a cozinha da gurizada lá. Rob, obrigado pelo convite mesmo, gostei. Então, já te agradeço novamente. Então, a gente está indo estamos encerrando 2022 e com certeza a gente quer te trazer para a segunda temporada em 2023 para estar tratando outras questões da diversidade, né? Não, adoro. Sim. Então, para encerrar o nosso programa de hoje, né? Conversando contigo para encerrar a última semana, então, de outubro, que é em comemoração ao mês do professor, nada melhor do que ter um professor aqui, né? E na nossa conversa eu fiquei relembrando, né? Tomara que um dia a gente se equivalha ao salário do professor a 1% do que talvez o Neymar ganhe, né? Eu ia gostar, hein? Eu tô dentro, hein? 1%. 1% a gente enquanto professor, coisa, né? É isso, nós enquanto professor. 1% então, os verdadeiros heróis e os mitos estão dentro da sala de aula todos os dias. Diariamente, educando e ensinando novas profissões. Então, valorize o professor, valorize os políticos que estão aí a favor da população que mais precisa. Então, esse é o meu recado final. Agradeço a todos e até o próximo programa. Tchau!